motivo de grande alegria, né? Principalmente para os noivos, também para todos os convidados. Com certeza esse é um momento, né, de alegria e sem igual. E queremos dizer a todos que, em nome dos noivos, Robson dos Santos Vitorino e Alessandra Gonçalves Vitorino, eles estão dando boas-vindas a todos e com certeza é um prazer e alegria todos estarem aqui neste momento único, né, na vida deles. E quero dizer que eles já fizeram seu laço matrimonial dia 6, né, desse mês, perante o juiz, perante o fórum, e hoje todos nós fomos convidados para ouvirmos instruções bíblicas de nosso Criador, que ajudará tanto os noivos nesse laço matrimonial, como também a todos nós que já somos casados e aqueles também que pretendem se casar. Então a instrução bíblica com certeza será de grande valor, né? Porque Jeová é o tríplice cordão, né? Então Jeová vai ajudar tanto os noivos como nós, fortalecer mais ainda a união deles e também a nossa. Por isso, convidamos a todos, né, que pegaram e o tema é casamento honroso à vista de Deus. Com certeza, uma ocasião especial para a Alessandra, também para o irmão Robson Vitorino, mas com certeza isso se estende a todos os presentes, especialmente nós que somos casados, e também aqueles que pretendem casar-se um dia. E por que essa ocasião é assim interessante? Uma ocasião alegre e feliz. Porque quem originou o matrimônio foi Jeová Deus. E Jeová Deus fez isso com a intenção de beneficiar todos os seus filhos terrenos. Bem, ao criar o primeiro homem perfeito, Adão, Jeová viu que não era bom que Adão continuasse só. E assim acontece hoje também. Todos nós, a maioria, procuram também um cônjuge, a fim de dividir os seus momentos de prazer. Quando Jeová observou que Adão precisava de uma ajudadora, Jeová providenciou uma ajudadora para ele. Por quê? Jeová deu uma obrigação a Adão, mas no capítulo 1, versículo 28, Jeová disse que Adão deveria encher a terra. Mas como ele faria isso se não tivesse uma ajudadora? Vamos considerar aqui na Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Depois os irmãos podem permanecer com a Bíblia aberta aí e iremos considerar outros princípios. Gênesis capítulo 2,
versículos 21 e 22, mostra claramente que Jeová providenciou uma ajudadora para o homem, e aí ele então realizou o primeiro casamento. Vamos ver? Nós. Versículo 21. Por isso, Jeová Deus fez cair um profundo sono sobre o homem, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechou então a carne sobre o seu lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus passou a construir uma mulher, e agora o matrimônio, e trazê-la ao homem. Jeová Deus, dessa forma, originou o primeiro casamento. Jeová Deus foi o primeiro juiz a realizar o matrimônio humano. Por isso, queridos irmãos, queremos sempre dar atenção às leis e aos princípios de Jeová Deus. Mas será que essa provisão tinha como base viver um pouco de tempo e depois, como acontece hoje, as pessoas se separarem, divorciarem? Não. A Bíblia também dá base para entendermos que esse matrimônio que Jeová Deus instituiu é um matrimônio eterno, por enquanto estivermos nesse sistema, até que um dos cônjuges for. Mas no futuro novo mundo é um matrimônio eterno. E com fé de Jeová, muitos de nós teremos o privilégio de passarmos para o novo mundo, e então esse casamento realmente será muito honroso. Vamos ver agora como a Bíblia prova que o matrimônio é eterno. Capítulo 2 ainda de Gênesis, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24, passa a dizer: por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe, e tem de se apegar à sua esposa, e eles têm de tornar-se uma só carne. Notaram, querido? Por isso que o homem tem que se apegar, é a ideia de eternidade, não é a ideia de pouco tempo. Com isso, Jeová Deus uniu o casamento, o marido e a mulher em casamento, Adão e Eva, e uma vez que Jeová fez isso, uma vez que Jeová é um Deus feliz, um Deus de amor, como a Bíblia mostra no capítulo 1, versículo 11, é evidente que nosso Criador, no final do casamento, ele também deseja que nós, que você, irmão Robson e Alessandra, também seja feliz no casamento. Para isso, temos que colocar Jeová no nosso casamento. Por quê? Em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 28, diz que os casados terão tribulação na carne. Mas, como será que os casados terão tribulação na carne? Se eles, o cordão duplo, né? Marido e esposa, formam um cordão duplo. Para que não tenha agora tribulação na carne, é necessário fazer algo. Está descrito na Bíblia, em Eclesiastes, no capítulo 4, o qual eu convido vocês também, e aqueles que trouxeram seus alimentares da Bíblia, nos acompanhar. Eclesiastes, capítulo 4. Iremos considerar os versículos do 9 ao 12. Notem como esse cordão duplo pode ser fortalecido para evitar a tribulação durante o casamento. Versículo 9 diz assim: melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cair, o outro pode levantar seu associado. Mas como será com apenas aquele um que cai, não havendo outro para levantá-lo? Ademais, se dois se deitarem juntos, então certamente se aquecerão. Mas como pode apenas um manter-se aquecido? Tá? Aí está se referindo ao cordão duplo. O esposo já ajuda a esposa e assim sucessivamente. A esposa também vai ajudar. Mas para fortalecer o casamento, o versículo 12 diz o que nós precisamos fazer. Nossa. E se alguém levar de vencida a um que está só, dois juntos poderiam manter-se de pé contra ele. E um cordão tríplice não pode ser prontamente rompido. Bem, o que seria agora esse cordão tríplice? Seria Jeová participar diariamente, constantemente, do casamento de vocês, irmão Robson e Alessandra. Mas será que é só de vocês? Não, no meu e de todos aqueles que aqui são casados. Aqueles que pretendem casar-se também podem fazer uso
da Bíblia Sagrada no seu casamento e ter a amorosa provisão de Jeová para o casamento ser bem sucedido. Isso é importante porque com Jeová no casamento, com certeza, os ânimos não vão se aflorar e a tendência é que todos possam viver harmoniosamente. E podemos confiar claramente no conselho de Jeová Deus. Por quê? Jeová, ele lembra que nós somos pó. Então Jeová Deus, quando ele dá conselho para as suas criaturas humanas, ele dá conselho sabendo qual é o melhor caminho a trilhar. E especialmente no casamento, que ele é o originador, quem melhor sabe como nós devemos proceder? Apenas Jeová Deus. Porém, o homem foi designado, irmão Robson, cabeça por Deus para chefiar a família, conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Porém, a chefia é igual a usar de bom critério baseado na Bíblia, tomar a dianteira de forma amorosa. Sim. O responsável pela família cristã é o marido. O marido deve ser o cabeça, ele deve prover todo o sustento necessário, físico e espiritual, para a sua família. E Jeová fez isso e criou o homem numa condição que ele realmente tem condição de ser o cabeça da família humana. O esposo cristão ele deve suprir as necessidades materiais, espirituais, emocionais e também a de recreação da família. É necessário que tenha um bom equilíbrio desses quatro princípios, né? Espiritual, físico, emocional e também de recreação. A Bíblia nos informa que o homem criado com atitudes suficientes para que isso fosse possível. Tomar dianteira e servir a Deus é negligenciado por muitas pessoas do mundo, mas a vital é equilibrar a vida familiar. A chefia cristã não permite ao homem ser um tirano. Como seria um cristão tirano? Imagine agora o esposo sai e deixa uma atividade para a irmã Alessandra, ou nós que já somos casados, que temos filhos, para os filhos fazerem, e vai trabalhar. Aí quando ele chega em casa, o modelo das pessoas que não tem como Jeová no casamento é chegar gritando, né? Aí talvez o esposo bata no peito e diga assim, ó, eu mando aqui. Ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz que o cabeça da família sou eu. Então vocês têm que me obedecer. Será que é assim? Será que Jeová quer que seja dessa forma? Não. Tem que ser uma chefia amorosa, conforme Efésios capítulo 5, versículo 25, 28 e 29, o qual convido os irmãos a acompanhar a leitura. Efésios capítulo 5, o versículo 25, depois o versículo 28 e 29. Notem o relato Efésios 5, primeiro 25, depois 28 e 29 diz assim: maridos, continuai a amar as vossas esposas, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Notem qual é o exemplo para o esposo cristão? Jesus Cristo. A relação que ele estabeleceu entre ele e a congregação, que era a simbólica noiva dele. Então nós, esposos cristãos, temos o modelo para seguir. A Bíblia não deixa que a gente simplesmente agora crie um modelo para chefiar a família de forma amorosa. Temos um modelo, é Cristo, a forma com que ele lidou com a congregação cristã. Mas o versículo 28 e 29 ainda continua dizendo: deste modo, os maridos devem estar amando as suas esposas como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si próprio, pois nenhum homem jamais odiou a sua própria carne, mas ele a alimenta e acalenta, assim como também o Cristo faz com a congregação. Pode deixar aberto aí entre eles. Notaram? Então, aqui chama a atenção e diz que o homem, ele acalenta o seu próprio corpo. Quem aqui algum dia já sentiu uma dor de cabeça e resolveu não tomar remédio porque queria continuar sofrendo? Ninguém de menção faz isso, não é verdade? Então, note que a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como a si próprio. Quando diz isso, irmão Robson, e também todos nós que somos casados, quer dizer que nós devemos nos preocupar com a nossa esposa, assim como nós nos preocupamos com o nosso próprio corpo.
Se ela tem uma necessidade, vamos procurar suprir como se aquela necessidade fosse nossa. E aí tem o princípio de Gênesis, no capítulo 2, 24, que diz que passa a ser uma só carne. E nesse sentido, quando a gente procura seguir o exemplo de Cristo, as coisas funcionam. O marido que deseja ter uma vida familiar feliz, para bem observar as excelentes qualidades de Jesus. O bom marido não é duro, não é duro, não é ditatorial. Isso aqui não é só para o irmão Robson, não, viu gente? É para mim que sou casado, para aqueles que já são casados há muito tempo e para os que pretendem casar-se também. Então aqui diz, ó, o marido não é duro, não é ditatorial, usando a chefia como bordão para intimidar a esposa. Em vez disso, ele ama e lhe dá honra. Sim, Jesus era humilde de coração. E saber que nós, esposos imperfeitos, temos uma obrigação maior do que a de Cristo de ser humilde? Sim. Porque Jesus era perfeito, Jesus não errava, mas ele se submeteu à chefia de Jeová, e mesmo assim aqui, lidando com homens imperfeitos, ele era humilde. Então a nossa obrigação, irmão Robson e pessoas convidadas, redobra no caso de Jesus, né? Precisamos nos esforçar para ser humilde e procurar compreender a nossa esposa. Assim, o marido humilde admite seus erros. É difícil, né? Às vezes dá um nó. Quando a gente comete uma falha, chegar e dizer perdão, errei, me desculpe, realmente fica aquilo. Mas se quitarmos Jesus, se colocarmos Jeová Deus no nosso casamento, seguindo os princípios bíblicos, esse nó facilmente será engolido por essa mulher. Iremos pedir desculpa. Porém, Alessandra e o esposo também que foram convidados, não é só obrigação do esposo pedir desculpa. A esposa também deve se exercitar de forma humilde, modesta também, pedir desculpa uma vez que errou. O marido não vai ser orgulhoso, obstinado, e a esposa respeitosa vai seguir o exemplo do esposo. Agora imagine se o esposo ele é obstinado e orgulhoso. Qual é o exemplo que a esposa vai seguir? Também. E o casamento vai ser desastroso. Então não queremos que seja dessa forma. Jesus se dispôs a dar vida pela congregação ou pela própria noiva simbólica. De modo altruísta, Jesus punha os outros à sua frente. Por exemplo, quando algo não é tão importante assim para a esposa, e o que a esposa gosta pode não ser o que o marido gosta, cada um deve respeitar os conceitos e as preferências do outro. Aí talvez o irmão Robson goste de cinema. Se tiver uma oportunidade, uma falta no trabalho, vai querer ir para o cinema. Ou pode acontecer isso conosco também. Mas a Alessandra gosta de praia. Aí seria errado, agora o irmão Robson, nós vamos para o cinema. Eu gosto de praia. Então imitar a chefia de Cristo na família envolve um ceder para o outro, porque a Bíblia deixa claro que o casamento é a união perfeita de dois bons perdoadores. Então, se a irmã Alessandra agora não gosta de cinema, vai perdoar por assim dizer o irmão Robson e vai ter. O irmão Robson vai guardar na memória que ela cedeu para ele. E na próxima oportunidade eles vão para onde? Se fizer assim, estarão seguindo a chefia amorosa de Cristo com a congregação. E será que o casamento vai dar certo? Vai. Será um casamento bem sucedido. Ademais, cada qual deve respeitar a dignidade do outro por não fazer dele algo de comentários depreciativos ou piadas, tanto em público como em particular. Precisamos exercitar isso, né? Infelizmente, às vezes, pela imperfeição, quando começa a conviver com nossa esposa ou a esposa com o marido, acaba descobrindo alguma dificuldade que a pessoa tem. E agora utiliza essa dificuldade para fazer piadas, chacotas, em público e em particular. Então precisamos exercitar para não fazer isso de forma alguma, porque isso fere especialmente a esposa, que é um vaso mais frágil, conforme a Bíblia explica.
Jesus era de temperamento brando e fonte de revigoramento, conforme exemplificado em Mateus capítulo 1, versículo 29. Como é que nós, esposos, podemos ser fonte de revigoramento para nossa esposa? Será que ao chegar em casa, quando a esposa ou os filhos ouvem o barulho do carro ou o barulho do portão abrindo, já fica dizendo, chegou esse terrível, veio ele, acabou a paz da família, as crianças acordam para sentar, ligam a televisão, pegam o TV para fazer em casa. O exemplo de Cristo com a congregação, será que foi isso? Não. Então, qual deve ser o exemplo que nós vamos seguir de Cristo? Marido amoroso, que quando a esposa ouve o barulho do carro ou da chave do portão, se alegra, porque a pessoa que a família mais ama, depois de Jeová Deus, é claro, está chegando. Então precisamos nos exercitar diariamente para que isso ocorra exatamente dessa forma. O marido cristão também deve amar sua esposa como a seu próprio corpo. O marido não deve ficar violentamente irado com sua esposa em palavras ou ações. Não deve rebaixá-la de forma alguma. Quer ver uma coisa que pode rebaixar a esposa? Digamos que a esposa não trabalha. Quem supre toda a necessidade física da família, financeiramente falando, é o esposo. Aí, a mãe da irmã Alessandra, a irmã de Norá, tem uma necessidade, talvez de saúde, qualquer tipo de necessidade, e a irmã Alessandra, como toda boa filha, vai querer suprir essa necessidade, não é verdade? Isso vai acontecer com qualquer um de nós. Então seria correto agora o esposo cristão simplesmente negligenciar isso e dizer, não, Alessandra, a irmã de Norá é sua mãe, se vive aí com ela. Não, não é assim. O exemplo de Cristo mostra que vocês e que nós, também casados, somos agora uma só carne. Então passa, por assim dizer, a irmã de Norá passará a ser mãe de Robson. A irmã Eva, a irmã de Torino, também passará a ser seus pais, olha só. E assim como Robson vai se preocupar com a sua família, você vai fazer o mesmo em relação a ela. Eu vou fazer o mesmo e todos os esposos que desejam seguir o exemplo de Cristo no casamento precisam fazer isso. Seguir esse modo. Porém, esteja atento, pois alguns maridos não assumem a liderança e deixam a esposa governar a família. Esse é um ponto crítico. Infelizmente, devido a estar em casa, saber a necessidade da família, às vezes a esposa agora começa a dar ordem. Será que seria correto para o marido cristão? Não. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz que o cabeça é o esposo. Então agora a irmã Alessandra vai precisar ser submissa. Submissão da ideia de obedecer, mesmo quando a gente não concorda. Não viola nenhum princípio bíblico, vamos obedecer. Mas isso, irmãos, precisa partir de mim, que sou o chefe da minha família, precisa partir do irmão, mas sempre de forma amorosa. Por assim dizer, a palavra final vai ser sempre do esposo. Vamos ouvir a opinião da esposa, vamos, mas quem vai dirigir o carro, por assim dizer, da família, é sempre o esposo. Se fizer assim, com toda certeza o casamento será bem sucedido. A Bíblia também mostra que o papel da mulher no casamento é honroso, conforme 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Convido a todos a ler 1 Pedro 3, 7. Seus irmãos acharam, volte com ela por vós, maridos, continuai a morar com elas da mesma maneira, segundo o conhecimento, atribuindo-lhes honra como a um vaso mais fraco, o feminino, visto que sois também herdeiros com elas do favor e merecido da vida, a fim de que as vossas orações não sejam impedidas. Se agirem de forma errada no casamento, nossas orações não serão mais ouvidas por Deus. E quando aqui diz que a mulher é um vaso mais fraco, não está diminuindo as mulheres. Está dizendo apenas que ela é mais frágil, meiga. Precisamos ter cuidado para cuidar desse vaso. A mulher tem um hormônio, que é o progesterona, que faz com que ela seja ansiosa, seja sensível. E para isso, nós homens precisamos conhecer esse vaso mais fraco.
para também poder atribuir honra, ouvir o que nossa esposa diz. Isso aí, com certeza, também será essencial para uma boa manutenção do casamento. Podemos lembrar desse exemplo de Abraão e Sara, né? Todos os nossos irmãos aqui lembram disso. No momento onde Abraão tinha que tomar atitude, ele não queria ouvir a opinião de Sara, foi o que Jeová disse: ouve a voz da tua esposa. Às vezes a solução vai estar na irmã Alessandra, e não em nós que estamos de cabeça. Então precisamos ouvir e depois ponderar e tomar a atitude correta. Como complemento, a esposa não é uma escrava, não é inferior. Seu reconhecimento do princípio da chefia promove o sucesso e a felicidade maritais. Quando a esposa reconhece a chefia do esposo, fica mais fácil o casamento continuar por muitos anos de forma suave. E podemos ver isso em Efésios capítulo 5, versículos 22 e 24. Vamos ver? Efésios capítulo 5, 22 e 24. As esposas sejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça de sua esposa, assim como também o Cristo é cabeça da congregação, sendo ele salvador deste corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, também as esposas sejam sujeitas aos seus maridos. Aí nota no finalzinho, em tudo. Precisa ser feito dessa forma para que as coisas funcionem da forma que o originador do casamento, Jeová Deus, realmente deseja. O profundo respeito da esposa pelo marido evidencia-se por sua cooperação com ele, não pela competição. Efésios 5:33 nos dá um bom conselho quanto a isso, para que não haja agora competição no casamento. Note que o versículo 33 diz: não obstante, também cada um de vós, individualmente, realmente consegue ser submissa à chefia amorosa dele. Contudo, a boa esposa é mais do que apenas submissa. Ela procura ser verdadeira ajudadora, apoiando as decisões do marido. Naturalmente, isso é mais fácil quando ela concorda com a decisão dele. Mas quando ela não concorda, fica difícil? Fica. Mas se ela treinar desde hoje, né? Aqueles que já estão casados, que não estiverem conseguindo, vão precisar agora se esforçar. Mas quem está casando-se hoje, já pode começar a seguir esse modelo de hoje. Com certeza será bem sucedido. Seu apoio pleno poderá colaborar para que a decisão dele tenha um final sempre melhor. Quando ele errar, ela não menosprezará, mas mostrará-se compreensiva. Vai ter erro? Será que vai? Vai. Somos imperfeitos. Vamos errar constantemente. Aí o que a esposa amorosa vai fazer? Isso delícia, vai colaborar com ele para que o erro dele talvez se torne um ponto de sabedoria numa outra ocasião. Nunca competindo com ele. Ah, eu não te disse que isso não ia dar certo? Ah, eu não te disse que não era para ir pela escada? Não. Outro amor. Abraço, um beijo. Nós tentamos, não conseguimos. Vamos tentar de outra forma. É a forma que a esposa tem como ser uma boa ajudadora. Ela deve sempre colaborar com o marido, que pode contribuir muito para tornar o lar agradável e feliz. Deixa claro que o marido tome decisões e faz empenho para torná-las bem-sucedidas. Bem, a esposa aqui agora precisa ajudar o esposo a tomar decisões, observar como é que as coisas estão indo, lembrar ele da adoração em família, leitura diária da Bíblia, preparação das reuniões, ajudá-lo, talvez com a roupa, né? Se a esposa não trabalha fora com a roupa, quando ele chega do trabalho correndo, ok. Mas uma coisa é grande risco, a competição. Aí podemos até ilustrar, digamos agora, não sei se a irmã Alessandra dirige, não sei se o irmão Robson também dirige, mas muito aqui o faz e conhece que todo automóvel tem apenas um volante, não é verdade? Aquele volante, que aqui no Brasil fica do lado esquerdo, ele, por assim dizer, ele guia duas rodas, as rodas dianteiras do veículo, né? O motorista quer ir para a esquerda, quer ir para a direita, ele vira para um lado e para o outro. Mas quando a esposa, ela não é submissa, ela não aceita a chefia do marido, é como se fosse um veículo com dois volantes. Aí imagine agora a esposa irritada com seu esposo, senta do lado direito e pega o volante. O esposo irritado com sua esposa, senta do lado esquerdo
e pega um volante. Aí vamos pro shopping. Os dois estão irritados. Sai daqui de cima dos filhos e pega a BR-324. Ao longo do caminho são a 80 km por hora, imagine aí. Aparece um buraco na pista, aí vamos dizer que a esposa agora resolve puxar o carro para o lado direito. Quem que vai garantir que o irmão, o esposo que está do lado esquerdo, não vai querer puxar para o lado esquerdo? O que vai acontecer? Esse carro vai capotar, vai matar todo mundo, vai destruir a família. Assim mesmo é o casamento. Precisa ter submissão à chefia do esposo, porque quando isso é feito dessa forma, é um carro com apenas um volante e o esposo que está conduzindo. Então, temos que providenciar que o nosso casamento, por assim dizer, seja um carro com apenas um volante, apenas uma pessoa em direção. Com certeza, se fizermos dessa forma, a Bíblia vai nos ajudar a conduzir bem o nosso casamento. O cordão tríplice, né? Jeová nunca pode ser esquecido no casamento, mas o amor e o respeito é a chave para o casamento bem sucedido, independente de sermos servos de Jeová, independente de não sermos. O amor e o respeito vai colaborar muito. Agora, que tipo de amor? Será que é o amor romântico, o amor do homem para a mulher, o amor da mulher para o homem? Será que é o amor do amigo para a amiga, ou o amor de Jonathan ou Davi? Né? O amor de amigos? Não. A Bíblia diz que é o amor agape. Podemos agora fazer uma pesquisa do que significa esse amor e incluí-lo no casamento. Mas por que precisa ser um amor específico? Por que precisa ser o amor agape? Porque o amor agape ele é governado por princípios corretos. E ele pode ser facilmente encontrado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E trata-se de um interesse altruísta, né? Quando a gente coloca o amor agape em nosso casamento. Esse interesse altruísta é de fazer o que a outra pessoa acha ser correto. Quando nós temos o amor agape no casamento, irmão Alexandre, irmão Robson, a gente vai se interessar mais no que o nosso cônjuge acha ser certo. Não violou o princípio, vamos fazer o possível para agradar o nosso cônjuge. Isso é uma via de mão dupla. Se os dois fizerem isso, imagine, o casamento com certeza será bem sucedido. Esse amor deve dos casados aplicar o conselho da Bíblia, de Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: continuai a suportar-vos uns aos outros e a perdoar-vos uns aos outros liberalmente, se alguém tiver razão para queixa contra outro. Assim como já vos perdoou liberalmente, vós também o fazei. Aí que diz que precisamos nos controlar para suportar um ao outro, mesmo se nós tivermos razão para fazer uma queixa. Ou seja, a esposa está errada, mas mesmo assim eu vou lá e vou pedir perdão e vou procurar suportar. É o princípio. Ambos os cônjuges devem revestir-se de amor. Procure meio de mostrar amor um pelo outro todos os dias. Por exemplo, nós casados podemos agora fazer um exame consciencioso, né? Qual foi a última vez que você disse à sua esposa: eu te amo? Será que já disse? Saber que isso vai facilitar o casamento? Diga todos os dias: eu te amo. Ao sair daqui hoje para buscar o meu óculos, onde eu esqueci, aí a noiva do irmão ligou para ele e eu atendi. Aí ela disse assim, ó, eles estavam aqui juntos, ela disse assim, ó, meu amor, eu fiquei emocionado, lindo. E isso colabora para o casamento bem sucedido, para um casamento honroso. Reserve tempo diariamente para conversar. É necessário conversar todos os dias. Se não conversar, vai ter problema. Um vai ficar empurrado de um canto, outro vai ficar empurrado do outro. E seguir o que a Bíblia ensina, irmão Robson, Alessandra, e também nós que somos casados, faça com que a gente entenda que no casamento precisa ter conversa. Um precisa ouvir o outro e realmente um servir ao outro alegremente. Fazer isso fortalecerá o casamento, porque 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ou 8 diz que o amor nunca falha. Agora, queremos fazer os votos no casamento, né? Aí convidamos os irmãos a ficarem de pé.
Irmão Robson pode iniciar. Eu, Robson dos Santos Vitorino, aceitei você, Alessandra Gonçalves Vitorino, como minha esposa legítima, para amar, honrar e harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos. No tempo que ambos vivemos na terra, segundo o que estabelecido por Deus para o casamento. Isso. Agora uma Alessandra. Eu, Alessandra Gonçalves Vitorino, aceito você, Robson dos Santos Vitorino, como meu marido legítimo para amar, prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento, para as esposas cristãs, pelo tempo em que eles vivemos juntos na terra, conforme especificado nas Escrituras Sagradas. Por Deus para o casamento. Por Deus para o casamento. Isso. Então, podem agora trocar as alianças. Quem está com as alianças, por favor. Essas alianças, queridos convidados, são um sinal exterior visível que simboliza perante todos a união deste homem e dessa mulher nos laços matrimoniais. Queremos agora convidar o irmão Nivaldo, que dará sequência à cerimônia. Primeiramente, queremos agradecer ao nosso bondoso Criador Jeová por essas orientações bíblicas que ajudam assim no casamento. E também queremos convidar todos aqui presentes, convidá-los que agora apanhem novamente os cânticos. E agora ouviremos o cântico final, o cântico número 37. E logo após ouviremos a oração pelo nosso irmão Silvio. Esse cântico tem o seguinte tema: Agora somos um. Está baseado em Gênesis, capítulo 2, versículos 23 e 24. Ouçamos a introdução e incluímos juntos esse cântico ao nosso Deus, irmão.
seguir. Bondoso e excelso, Senhor Deus dos exércitos, queremos perante Ti, grandioso Deus, juntamente aqui com esta vasta maioria de pessoas, temos aqui diante de nós o casal de noivos, o irmão Robson Vitorino, bem como também a irmã Alessandra agora Vitorino, para te agradecer, bondoso Deus, por termos o privilégio de estar participando deste evento excelente, onde o Senhor mesmo deu início lá no princípio com o primeiro casal humano. E hoje, não sendo diferente, este casal está simbolizando aqui a sua união com a tua participação, como o Senhor sendo um cordão tríplice, onde os dois, marido e mulher, esposo e esposa, tendo como o Senhor ali o esteio no centro desta família. Queremos, Deus, te dizer o quanto somos agradecidos, todos nós aqui, a maioria que já são casados, bem como os que pretendem mais tarde casar-se, mas de modo especial estamos pedindo ao Senhor, o Espírito Santo, a tua ajuda, em especial por causa aqui do casal aqui se unindo agora maritalmente. Pedimos tudo isso, bondoso Deus, não por méritos, pedimos tudo isto em nome daquele o qual foi um símbolo de exemplo para seguirmos, quando este demonstrou amor pela congregação, quando este mostrou respeito, bem como também tornando-se cabeça desta. Assim sendo, seguindo o exemplo dele, nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te pedir e desejar esses votos aqui para o casal, e ao mesmo tempo, usando os métodos sacrificiais que o Senhor proveu por meio dele, nosso Senhor Jesus Cristo, queremos usar esta coisa, o sacrifício resgatador, para diante do Senhor depositar diante dos teus pés os nossos sinceros agradecimentos por todas estas coisas que o Senhor tem nos dado. Amém.